Shalom, bem-vindo ao Café com AP, nessa mini temporada Reconstrua Sua Vida. Eu sou o apóstolo Rafael Augusto e essa é a live devocional para uma vida plena. E essa vida plena não significa uma vida com ausência de lutas ou dificuldades, mas de um evangelho não emplastificado, mas de um evangelho que nos ensina a viver através das adversidades. Bem-vindo você que está entrando, chegando aí. Vamos em frente. Nós começamos essa série de lives e falamos ontem sobre as 7 características da oração de Neemias que movem a benevolente mão de Deus. E foi muito especial. Quem estava aqui ontem, dá um joinha aí, se manifesta. E hoje nós vamos continuar falando sobre estratégia de guerra, segundo a história de Neemias, passando por pontos fundamentais e muito fortes. Então, vamos lá. Hoje eu nem consegui botar aí o aviso, a chamada, né? Mas você pode vir e participar dessa live aí, em nome de Jesus. Vamos lá, vai marcando aí as pessoas que você quer que tome esse café com a gente, certo? Estou marcando aqui, vai marcando aí também. Glória a Deus, aleluia. Cristiana Assunção falando aqui, tem sido bênção demais, né? Quem tem participado aí das lives, diz aí, classifica com uma palavra o que a live de ontem significou para você aí, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pai, Jeová Shalom, eu te invoco, Jeová Shalom, o Deus da paz e da provisão, o Deus que manifesta tudo como foi originalmente planejado. Nos apresentamos diante do teu trono da graça, chamando a manifestação da tua glória. Em nome de Jesus de Nazaré, venha ao encontro do nosso coração neste exato momento. Vem ministrando profundamente, Pai, em nossas vidas, para a tua glória e louvor. Entra em cada lar agora, entra em cada veículo, em cada ambiente onde as pessoas estão participando dessa live. Toca agora com a tua mão de poder. Te poroho xarabacantaramás. Aleluia. Derramando mais da tua graça e do teu amor. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você que está chegando aí, convida mais alguém. Se você ainda não tem muita familiaridade aí com o Instagram, bem aqui embaixo, aqui, aqui tem um aviãozinho, um triângulozinho, né? Parece um aviãozinho de papel. E aí você pode ver o nome de pessoas que você deseja convidar para participar dessa live aí com a gente. Aí você seleciona e manda, né? Olha aí, impacto profundo. Glória a Deus. Vamos lá, gente. Ontem a gente começamos, essa semana falando da história de Neemias, um copeiro do rei Artaxerxes, conselheiro do rei, que ao ouvir notícias horríveis, notícias que a sua cidade estava destruída, os muros, os lugares sagrados e as pessoas estavam num estado muito deplorável, ele ficou profundamente entristecido e foi orar. Ele ora em torno de 4 meses e a gente viu aqui o passo a passo da oração de Neemias, que nos ensina como orar, né? E em meio a essa oração ele recebe uma estratégia. E sempre quando a gente rega com oração as coisas, surge o momento das oportunidades. E a oportunidade que ele teria era junto à autoridade que Deus tinha levantado na época, o rei Artaxerxes. E
ele aparece em determinado momento muito entristecido diante do rei. E isso seria um problema, por quê? Porque ninguém podia aparecer diante do rei de qualquer maneira. Ele estava entristecido, o rei olha e fala assim, o que você tem? Isso aí é tristeza de alma. Então ele comenta, ele vê ali a oportunidade. Ele diz assim, como eu posso estar feliz se eu recebi tais notícias a respeito da minha cidade e do meu povo? Paz do Senhor, Dani Mantovanelli, Deus te abençoe. Amém? A todos que estão entrando aí agora em nome de Jesus. Então, Neemias comenta isso e o rei pergunta, e aí, o que eu posso fazer? Nessa hora, Neemias já tinha a estratégia na mão. Ele já sabia, Deus já tinha respondido a ele em oração, plantado no coração dele um plano. Então ele pede ao rei aquilo que ele tinha pedido a Deus em oração. Ele externa isso e ele diz assim, olha, eu preciso de recursos, eu preciso de autorização para a viagem, eu preciso de cartas para pegar esses recursos com as pessoas devidas, e eu preciso de proteção, e eu preciso de recursos pessoais. E ontem eu estava falando isso, né? Que quando a gente se dispõe a uma realização de um projeto, a primeira coisa que nós temos que garantir são os nossos recursos pessoais. E nós erramos muitas vezes porque simplesmente saímos no afã da realização e não vemos, ou por algum motivo esses recursos são impedidos. Mas esse é um alvo de oração diante de Deus. Se você é empreendedor e está aí apresentando um projeto para alguém, coloque em primeiro lugar os seus recursos. Apresenta o projeto, apresenta tudo, e quando ele disser o que precisa, você precisa garantir que eu esteja presente até o final, a conclusão desse projeto. Porque senão que garantias, né? E diante disso, o que a gente vê? A gente vê aqui 3 fatores que Neemias revela para a gente. Neemias nos revela 3 fatores nesse start, né? Esses 3 fatores revelados em Neemias dão um start para o projeto dele e servem de exemplo, de modelo para nós. Então, presta atenção nessa introdução. O primeiro fator que a gente vê aqui é que Neemias, ele fez uma viagem, né? A viagem e a chegada de Neemias. Primeiro fator. Quando a gente toma uma decisão igual de Neemias e a gente age com confiança, isso determina que nós vamos executar o que foi planejado. Então, se você recebeu notícias ruins, você se voltou para a oração, você tem que ser a resposta para as suas próprias orações. Você tem que se dispor a ser a resposta das suas próprias orações. E a viagem de Neemias foi a execução do plano. Quantas pessoas planejam e nunca executam, esperando o melhor momento para executar algo? Esse melhor momento nunca vai chegar. Faça com o que você tem nas mãos. Ora calabaçai. Assim eu fiz e chamei homens e mulheres para viverem na dependência do meu espírito, é o que diz o Senhor. Olha só, gente, pelo amor de Deus, Deus chama pessoas incapazes para realizar o impossível. Ele chamou Noé, numa terra que nunca havia chovido, para construir uma arca. Ele chama Abraão, um idoso, e Sara também, para ser pai de nações. Ele chama Jacó, um trapaceiro, para ser o detentor das mais ricas bênçãos. Ele chama José, um sonhador vendido pelos próprios irmãos como escravo, para se tornar o governador e o grão-vizir do Egito.
Ele chama Moisés, um assassino, um homem de voz pesada, para liderar o povo hebreu. Ele chama Josué e Calebe, comparados a gafanhotos, em relação à estatura dos gigantes, para conquistar Canaã. Ele chama Sansão, um mulherengo, desobediente da lei e do próprio voto de Nazireu que ele tinha, para julgar e exercer juízo em Israel contra os inimigos de Deus. Ele chama Ana, uma mulher estéril e desprezada por Penina, sua rival, para ser a mãe do último juiz, profeta e sacerdote do Velho Testamento, que é Samuel. Ele chama Samuel, um menino ofertado pela sua mãe, para ser criado por um sacerdote corrupto, para repreender Eli e dirigir o povo. E ungir o primeiro rei de Israel, Saul. E quando Saul peca, ele tem autoridade para ungir Davi. Deus chama Esther para se casar com um rei tenebroso e divorciado, tornando-se rainha para libertar o povo da morte. Ele chama Ruth, uma moabita, para ser resgatada por Boaz e se tornar descendência de Jesus. Ele chama Maria, uma adolescente de 13 anos, para ser mãe de Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. E todas essas pessoas, e muito mais. Ele perguntou o quê? Simplesmente o que eles tinham nas mãos. O que eles tinham nas mãos. Eles apresentaram o que eles tinham. Agora, saiba de uma coisa. Quando você se dispõe a ouvir e botar em prática, não pela sua capacidade, mas pela sua dependência de Deus, começando com aquilo que você tem nas mãos, você vai despertar inimigos. Essa viagem de Neemias, ela é a disposição de colocar o plano de Deus em prática. E aí, a primeira coisa que acontece é o seguinte: você vai usar o que você tem nas mãos e Deus vai prover o recurso. Segunda coisa, você vai despertar a inveja dos seus opositores. Segunda característica revelada em Neemias é o sigilo, tanto da estratégia quanto da missão. Porque quando você ouve a voz de Deus e você se dispõe a fazer, você vai atrair pessoas com a mesma visão e a mesma missão que Deus te deu, mas você vai despertar inimigos. Por isso, nesse ponto aqui do tema de hoje, estratégias de guerra, existe a necessidade de um momento de sigilo. A Bíblia nos mostra que Neemias, ele simplesmente seguiu em frente. Ele chega em Jerusalém, ele fica 3 dias lá em silêncio. Ele ficou só observando as pessoas, os comportamentos durante esses 3 dias. E durante todo esse tempo foi que surgiu uma grande ideia. Ele não falou nada para ninguém e ele teve a iniciativa de fazer um mapeamento. Então, o sigilo é muito importante, tá? Nós temos que saber a hora exata de contar os nossos planos. Por quê? Porque muita gente, ao saber das nossas ideias, vai querer estragar, minar o propósito de Deus e o propósito que nos une. Então, ele fica calado 3 dias, observando, analisando, com certeza, orando. E a terceira coisa nessa introdução é que ele faz um mapeamento. E nesse mapeamento, Neemias capítulo 2, verso 13 ao 15, tá? Se alguém quiser escrever aí, Neemias capítulo 2, verso 13 ao 15, a gente vai ver 5 áreas, 5 aspectos do mapeamento inicial de Neemias, prévio. Por que aqui fala de estratégia de guerra? Porque ele já tinha tido uma estratégia de intercessão que abriu a porta e deu a ele um start.
quando ele começa a executar aquilo que Deus pôs no coração dele, ele usa aqui, né, de sigilo da estratégia e mapeamento. Assim como uma pessoa, quando está doente, ela precisa de um diagnóstico preciso para que o tratamento seja preciso, na nossa vida espiritual também isso é muito importante. Então, ele sai aqui e olha o que está escrito aqui em Neemias 2, do 13 ao 5. De noite, saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão, e da porta do esterco, a porta do monturo, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado, suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi ao vale de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Olha que interessante. Existe uma comparação profética das portas, dos muros de Jerusalém com as áreas da nossa vida. Cada porta, cada muro, cada fonte, cada lugar que tem um nome, tem um significado. Por quê? Para o povo de Deus, para o povo de Israel, os nomes, eles tinham significado. Para eles, o nome da pessoa e a pessoa significavam a mesma coisa. E eles davam os nomes relacionados à função daquelas coisas também. Por isso, a gente pode fazer diretamente uma relação profética dessas áreas, dessas portas, desses muros, com as áreas da nossa vida. Então, quero te trazer uma visão aqui de 5 aspectos de mapeamento hoje. Então, se prepara aí para escrever, para anotar isso, porque essas lives estão nos preparando para sexta-feira. Nessa sexta-feira, dia 8 de março de 2022, eu vou fazer aqui um workshop chamado Workshop Neemias, durante a live, onde nós vamos fazer uma ministração específica sobre algumas áreas, como uma oficina aberta de cura interior, de crescimento espiritual, de liberação de áreas da sua vida. Então, as lives estão nos preparando para isso, estão criando esse ambiente profético para isso. Então, marca na sua agenda, convida alguém. Eu quero também, antes de falar desses 5 pontos aqui de mapeamento de áreas da sua vida, eu quero te falar um pouquinho sobre o meu link da bio. No link da bio, você pode ver ali, quando você clicar, as inscrições para o Manual da Felicidade. Elas estarão abertas até quinta-feira. Eu não sei se você sabe, mas eu ministro cursos online em ambientes restritos, onde eu associo vídeos numa plataforma e encontros, né? Essa live vai ficar gravada, tá bom? E encontros pelo Zoom, privados, né? Por quê? Porque ali a gente consegue aprofundar e falar assuntos que aqui não seria possível, né? Então, o Manual da Felicidade é um curso que nos ensina como transformar as nossas incapacidades numa plataforma para o agir de Deus, tá? Virlane, vai ser na hora da live, às 14 horas aqui, tá bom? É isso aí. Então, se você quer fazer um curso comigo, o Manual da Felicidade vai estar disponível até quinta-feira as inscrições. No término da live você pode se inscrever aí. Voltando para essa questão, esse aspecto aqui de Neemias hoje, esse mapeamento é fundamental. E nós vamos ver aqui 5 áreas, né, que Neemias aponta para a gente de mapeamento que vão nos ajudar. Primeira coisa, o texto fala o seguinte, que ele passou pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do monturo, examinando todo o muro que havia sido derrubado e suas portas, destruídas pelo fogo, até a porta da fonte, o tanque do rei, onde seu animal não podia passar. Então ele sobe novamente pela porta, pelo vale, e sai
pela porta do vale. Aqui nós vemos 5 pontos. Então, número 1, bota aí, 1, porta do vale. 1, alguém escreve aí, 1, porta do vale. Primeiro aspecto de mapeamento espiritual da sua vida, para você se preparar para uma reconstrução de áreas da sua vida. É você passar pela porta do vale. O que significa a porta do vale? Esse vale, ele era um lugar que um dia foi muito bom, mas se tornou um lugar de destruição, um lugar ruim, um lugar feio. Aqui, quando você bota a porta do vale, você tem que pensar e anotar aí o que na minha vida um dia já esteve muito bom e que ficou muito ruim. Da mesma forma que não há nada que seja bom que não possa melhorar, não tem nada que seja bom que não possa ficar muito ruim, sabe? Então, bota aí o que vem na sua mente agora. É intimidade sua. Não precisa escrever aqui. Escreve no teu papel aí, na sua mão, o que na sua vida um dia foi muito bom e que ficou muito ruim. A primeira visão que Neemias tem ao passar pela porta do vale é isso. O vale simboliza lugar de lutas, de guerras, de batalhas. Não é verdade? E batalhas por quê? Porque um dia estava bom e passou a ficar ruim. Primeira área é essa. O que era belo e se perdeu. Anotou aí? Segundo aspecto. Ele chega aonde? Ele vai em direção à fonte do dragão. Coloca aí 2. Fonte do dragão. A fonte do dragão simboliza as áreas das suas emoções e dos seus pensamentos que alimentam o inimigo. Então bota aí 2. Fonte do dragão. Gente, lá em Gênesis, nós vemos Satanás se manifestando numa serpente. Em Apocalipse, essa serpente se transformou num dragão. A Bíblia fala o dragão, a antiga serpente. O que aconteceu para essa serpente virar dragão? Ela comeu, ela se alimentou. E se alimentou de quê? Lá em Gênesis, quando o homem peca, Deus traz ali sentenças. E sentenças para Adão, para Eva e também para a serpente. O que ele diz para a serpente? Você vai se alimentar do pó. Espiritualmente, nós estamos dizendo que o inimigo, para satisfazer os desejos caídos dele, precisa se alimentar de mim e de você, que fomos feitos do pó da terra. Então, é quando você peca, quando eu e você pecamos, porque a nossa carne milita contra o nosso espírito. Mas o caminho para vencer isso é você tornar a sua carne aliada do seu espírito. A carne, símbolo da fraqueza, do pecado, ela é instrumento de adoração. Você decide quem você vai adorar com a sua carne, ou o diabo, ou a Deus. Se você adora o diabo com a sua carne, dando lugar à sua vontade, e não se engane, a religiosidade te ensina que você tem que sufocar a carne. A verdadeira religião em Cristo Jesus te ensina a ofertar a carne. De um jeito ou de outro, a carne vai morrer. Não a vontade, não o eu. Quantas vezes a gente fala assim, se eu mato o meu eu, pelo amor de Deus. Essa frase, ela é tão errada quanto você dizer que Pedro cortou a orelha do soldado Malco. Não era soldado, era um aprendiz de sacerdote. O que isso muda? Tudo. Muda o propósito de se cortar a orelha daquele homem. E inúmeros outros textos,
Por exemplo, quando se fala assim que o dinheiro é o princípio de todos os males, mentira, é o amor ao dinheiro. Quem está em pé, cuidado para que não caia. Quem pensa que está de pé, cuidado para que não caia. E por aí vai. Então, em inúmeros textos, o diabo traz uma distorção e aí a gente sai vivendo em cima desse alicerce e um dia cai. Por quê? Porque ele tinha um ponto de sofisma. Tinha um ponto de verdade, mas tinha um ponto de sofisma. Então, a sua carne é objeto de adoração. Você decide a quem você vai adorar com ela. O teu eu, ele vai ser transformado. Você não vai perder vontade. Jesus tinha vontades, só que ele submetia as vontades dele ao Pai. A carne tem que morrer? Tem, mas o como ela vai morrer muda tudo. Deus não aceita qualquer tipo de sacrifício. O sacrifício tem que ser autorizado. O sacerdote, eu e você, temos que ter um padrão. E se você não aprender como isso funciona, você vai continuar a vida inteira cristã acertando por acaso, de forma inconsciente. Por isso, existe um meio pelo qual a sua carne se torna aliada do teu espírito. É a maneira com a qual você a entrega. O que acontece? A fonte do dragão é a forma como você alimenta o inimigo. Através de pensamentos, sentimentos e automaticamente decisões. Eu costumo dizer uma coisa. A gente cria novelas mentais. Eu acho que eu nunca vou parar de ensinar isso, porque tem sempre alguém precisando aprender ou reaprender isso. Novelas mentais. O que são novelas mentais? São enredos no seu pensamento, ou no meu, que a gente cria e alimenta com histórias baseadas em circunstâncias. E a gente desenvolve essas circunstâncias nesses enredos mentais, nessas narrativas mentais. Entendeu? Você fica lá horas, está lavando uma louça, está arrumando uma casa, tudo, e a mente não para. Alimentando quem? O inimigo. O inimigo não lê pensamentos, mas ele lança a semente. Ele lança a seta no teu pensamento. E você começa ali, a produzir aquelas ideias, aquelas histórias, aqueles pensamentos que vão gerar sentimentos. E esses sentimentos vão alimentar a serpente até ela ficar gordinha e virar um dragão. Então, a segunda coisa aqui que você tem que anotar relacionada à fonte do dragão é: quais os meus pensamentos e sentimentos com respeito àquilo que um dia estava bom e ficou ruim, tem alimentado o inimigo. Deus está falando com você. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação. Tem gente que prefere viver um evangelho plástico, sabe? Tem uma cara bonita, que tem ali uma parafernália, luz, câmera, ação. E resultado, zero. Agora, o Evangelho é o poder de Deus para a transformação, que te leva a atitudes práticas, que eu estou te mostrando aqui passo a passo. Passo a passo. Essa decisão vai atrair pessoas com o mesmo desejo de transformação, liberação, crescimento espiritual, mas também vai despertar a ira e a raiva dos teus inimigos, daqueles que são confrontados a viver essa vida e não querem. Como você tem alimentado o inimigo com os seus pensamentos e os seus sentimentos, que vão te levar a atitudes. Vamos lá. Número 3. Escreve aí 3. Porta do lixo. 3. Porta do lixo. Tá? Você que está chegando, esse é o Café com AP, essa live devocional para uma vida plena, que te ensina que não é apesar das lutas, é através das lutas que nós vivemos uma vida plena, porque a plenitude é a presença de tudo, inclusive de lutas.
mas o Senhor é aquele que está conosco no meio de um batalhão. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, porta do lixo. O que é a porta do lixo? Gente, a porta do lixo não é conhecida por excelentes e necessários profissionais da psicologia. Por quê? Porque a psicologia te ajuda a organizar o quarto de bagunças, ela te ajuda a compreender. Existem profissionais que vão te orientar, mas eles não te mostram a porta do lixo. Rebarabashana. Eu me humilhei, o Senhor diz, eu me rebaixei para que vocês fossem exaltados. Aleluia. Tetorokomaika. Para que pudesse ser manifesta a vida. A porta do lixo é o meio pelo qual nós vamos apresentar essas áreas que um dia foram boas e ficaram ruins. Vamos apresentar o que a gente detectou na fonte do dragão e nós vamos entregar isso para o Senhor e pedir algo em troca. E esse algo em troca começa pela renovação da mente. Você entrega não só a situação, mas a forma como você enxergava aquela situação. Não só a situação, mas a forma como você se sente relacionado a essa situação. Então o processo aqui pode levar 5 minutos, pode levar 5 anos. Não dá como determinar, porque cada um tem uma velocidade de transformação, não é verdade? Cada um tem o seu processo de cura, cada um tem o seu processo de restauração. Agora, a porta do lixo é o momento em que você vai tirar esse lixo e você vai reciclar o lixo espiritual. O que eu estou te ensinando aqui é o que não tem sido ensinado. As pessoas no nosso meio cristão ensinam o seguinte: deixa seus problemas lá fora. Não. Traz para dentro. Por quê? Porque é reciclagem espiritual. Jesus comprou os seus problemas, deixou nas suas mãos para que você tenha o que apresentar para Ele. E ao apresentar, Ele começa a transformação através dos problemas, não apesar dos problemas. Escreva aqui, por favor, através e não apesar dos problemas. Isso muda, isso te dá autoridade. Isso te ingressa isso não te traz alívio imediato, mas isso te fortalece através da guerra. Se você que entrou na live do Café com a Pé achando que você ia tomar aqui suco, não, aqui é café sem açúcar, ok? Se você achou que você vinha na live para encontrar o evangelho plástico, entendeu? Você achava que ia entrar aqui para encontrar um estereótipo, que ia simplesmente dizer que você vai vencer. Não. Eu estou te mostrando como vencer. Eu tenho um compromisso com Deus, com a palavra de Deus, com o poder de Deus, com o Verbo vivo, com o Cristo ressurreto. Eu dedico a minha vida a isso. Ingressei no meu ano de número 30 do ministério. Completei 29 anos de ministério, onde eu dedico a minha vida, mais da metade da minha vida, porque Cristo é tudo para mim. Cristo é tudo para mim. Sem Ele, eu não posso viver. Vamos lá. Pega agora tudo que estava bom ficou ruim. Sentimentos
emoções, atitudes erradas e coloca no altar. Deus, transforma a minha mente com respeito a essas coisas, meus sentimentos com respeito a essas coisas, minhas decisões. E eu te peço a mente de Cristo, os sentimentos de Cristo, as decisões de Cristo. Em nome de Jesus. É assim que você ora. Porta do lixo. Neemias começa nesse mapeamento. E aí, ele está se preparando para começar a restauração. Tá? Ele está se preparando para começar a restauração. Na sexta-feira eu vou falar mais disso. Mas aqui é a prévia. É estratégia de guerra. Ele não foi para o campo de batalha. Ele teve a estratégia de intercessão, recebeu o que fazer, fez a viagem, manteve o silêncio e começou o mapeamento. Aí ele vem no quarto ponto, escreve quarto, visão panorâmica. 4. Visão panorâmica. O que é isso? Ele vai passando pelos muros e pelas portas. Nesse mapeamento, você tem que decidir revisitar as áreas da sua vida. E nós vamos falar na sexta-feira de 7 áreas específicas da sua vida. Se você está na minha lista de e-mails ou no Telegram do Café com AP, que eu vou liberar também aqui um formulário para você me ajudar a preparar a live de sexta-feira. Então, eu tenho enviado mais e-mails do que o comum, porque eu quero me comunicar mais com você e quero que você me ajude a te ajudar, né? Então, abre teu e-mail. Se você não está na minha lista de e-mail, me pergunta como depois, né, no direct aqui ou no grupo do Café com AP, né? Amém. Ó, o Ricardo foi o primeirão a responder. Parabéns, Ricardo vai ganhar estrelinha de ouro, tá? O que acontece? Visão panorâmica. Isaías, no capítulo 1, no verso 6, talvez em diante, fala do processo de cura e de restauração que Deus tem para com o seu povo, né? Que é o quê? Ele fala assim, o meu povo está com chagas do alto da cabeça, a planta dos pés, chagas não ungidas com óleo, não espremidas e não atadas com laços de ternura, de amor. Então, o primeiro passo é identificar feridas, identificar áreas atingidas. Nessa visão panorâmica, Neemias sai vendo cada ponto. Então você tem que ter coragem, revisitar essas áreas dói. Quantas vezes as pessoas falam para mim, eu já vi isso, assumir pastoreios, né? E perguntar, você já foi ministrado na área de cura interior e tal? E muita gente fala assim, eu já fui, quantas vezes eu precisava? Eu falei, quantas vezes for preciso, sabe? Por quê? Não é porque não funcionou, é porque vale a pena revisitar áreas e ver como é que tá. Se está legal, se está forte, se está bem. Tem muitas coisas que estão escondidas no nosso coração e que só em determinadas circunstâncias que elas vão ser jogadas no nosso rosto, lançadas na cara mesmo, por Deus. Então, revisitar dói, é reviver o problema. E aí, só que tem que ser feito isso na condução do Senhor. Ungido com óleo para amolecer essas feridas. Não basta saber que tem e ir lá, identificar e botar o dedo. Não. Tem um processo de amolecimento das feridas. Até chegar o momento de espremer essas feridas, sabe? Botar para fora. Ah, não, o tempo cura. Não, o tempo é terra. E ferida é semente. Bota a terra na semente, nasce a árvore. Então a raiz de amargura vai brotar. E eu não falo isso porque eu sou perfeito, hein? Eu falo isso porque eu caminho nessa direção. Né? Então, você precisa nominar. Problema tem nome, pecado tem nome, gente.
você precisa nominar. Na sexta-feira, na live de sexta-feira, eu vou te ajudar a isso em 7 áreas, tá? Então se prepara, responde meu e-mail, me ajuda a te ajudar. Quinto ponto, tá? Bom, esse quarto ponto aí vai ajudar a trazer um diagnóstico geral, né? Para você saber como orar especificamente sobre cada área. Quinto ponto, anota aí, 5, porta da fonte e tanque do rei. 5, porta da fonte e tanque do rei. O que significa isso? Bom, que área é essa que Neemias chegou e não podia passar ali com o seu animal, né? Ele estava montado, não poderia passar por ali, não conseguia. A porta da fonte fala de um fluir da palavra e do Espírito. Cristo é a fonte. Fala desse fluir da vida de Deus. E o tanque do rei, ele fala de quê? Fala do enviado. Então nós vemos o tanque do rei, o tanque de Siloé. Sabe aquele cego que Jesus cura, fazendo lodo com cuspe no chão, esfregando nos olhos daquele cego, né, e enviando ele para esse tanque? Então aqui a gente está falando do fluir de vida, de avivamento e de missão, propósito de vida. Oh, Dericalamas, que dera a todos entendessem o meu propósito eterno. Não andariam debaixo de ventos de doutrina, sendo chicoteados de um lado para o outro, como crianças desesperadas. Meu Deus. Oh, Xaramás. Apóstolo Diego, grande abraço, amigo. Deus seja contigo hoje e sempre. Caros pastores presentes nessa live, eu honro a vida de vocês. Estou aqui para ajudar que o trabalho de vocês seja mais leve, em nome de Jesus. Vamos lá, a porta da fonte, é o quinto aspecto de mapeamento de Neemias. Então a gente falou aqui sobre a porta do vale, o que estava bom e ficou ruim, a fonte do dragão, aquilo que a gente alimenta o inimigo na nossa mente, nos nossos sentimentos, nas nossas decisões, a porta do lixo, que é como entregar limitações para Deus e receber capacitação do alto. 4, visão panorâmica dos problemas. 5, porta da fonte, tanque do rei. É a área que tem que fluir, é avivamento e missão. Agora, Neemias não pode passar por isso, porque enquanto tudo tiver destruído, essa área não flui. Tem muita gente que quer fluir com liberalidade no espírito e viver o propósito de Deus, encontrar o propósito de Deus na sua vida pessoal. E não consegue. Por quê? Porque essas outras áreas não foram visitadas e trabalhadas. E aí a pessoa não consegue. Neemias não consegue passar, ele passa pelo vale e sai pela porta do vale novamente. Então ele recomeça. Aqui é a hora que você pode pegar o seu papel, o seu lápis e escrever, quais áreas espirituais na minha vida eu queria que fluíssem. Eu quero descobrir o chamado de Deus, o propósito de Deus para a minha vida. Agora, para isso, você tem que decidir revisitar esses pontos. Eu te convido para a live de amanhã, onde a gente vai trazer aqui um tema. Aqui, deixa eu ver. Aqui, pronto. Live de amanhã, respondendo aos inimigos. Amanhã a gente vai continuar falando sobre isso. Nós estamos aqui na minissérie até sexta-feira, Reconstrua a Sua Vida. E amanhã nós vamos falar sobre respondendo aos inimigos. Porque aí é a próxima etapa. Ele fez um trabalho prévio e agora ele entrou no campo de batalha. Amanhã a gente entra neste campo de batalha, né? Eu quero orar com você nesse momento. Pai,
Abençoa todo mundo que está aqui ao vivo e aqueles que vão assistir depois. Renova-os, capacita-os no poder do teu santo nome. A Deus, dá a eles simplesmente a coragem e a iniciativa de preencher esse papel com esses pontos e apresentar para o Senhor como o passo inicial de um grande processo de avivamento. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu vou gravar essa live. Você vai lá e faz os 3 Cs. Curte, comenta e compartilha. Se ela foi edificante e importante para você, divide com os outros. Outra coisa, no link da bio, você tem ali algumas opções. A primeira delas é Manual da Felicidade. É a última turma do Manual da Felicidade que eu vou acompanhar com um bônus de 11 encontros pelo Zoom. Então, se você quer aprender mais sobre como aliar a sua carne ao seu espírito, transformando as suas limitações numa plataforma para o agir de Deus, vem para o Manual da Felicidade. Ele é um curso específico sobre isso, tá certo? As inscrições estão abertas somente até quinta-feira, porque na sexta-feira eu vou fazer algo que eu nunca fiz aqui. Então, até quinta-feira você pode se inscrever no Manual da Felicidade. Segunda coisa, vem para o grupo do Café com AP. Está lá no link da bio a opção de entrar no grupo. Lá no grupo, eu também estou liberando o link do formulário para você me ajudar a preparar a live de sexta-feira e a gente construir algo poderoso aqui juntos. Amém? Última coisa, antes de gravar essa live, eu vou deixar aqui o meu e-mail, que é rafaelmedeiros.augusto@gmail.com, é o meu Pix, e a única hora que online eu oportunizo as pessoas de semearem na nossa vida ministerial, tá? Então, não caia em golpes. Se você receber algum outro tipo de mensagem que não seja esse, você fala comigo. Tá aqui meu Pix. Se você deseja semear na nossa vida ministerial, então você pode fazer através do Pix, que é o meu e-mail. Que Deus te abençoe e te guarde. Eu te vejo amanhã, se Deus quiser, no Café com AP. Fica na paz de Cristo. Tchau, tchau.